Sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra. Tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando o ano de 2021 com muitas expectativas. Apesar do momento que estamos passando, ainda estamos em meio a uma pandemia, mas nós temos que acreditar naquilo que Cristo tem para as nossas vidas, nas palavras que Cristo deixou para cada um de nós. E por falar em palavras, neste dia vamos falar sobre as últimas palavras que Cristo utilizou ali na cruz. Vamos falar sobre essas palavras e o seu poder. A primeira palavra que eu quero iniciar nesse dia é a palavra de perdão. Então vamos ler o livro de Lucas 23, do versículo 33 ao 34. A palavra do Senhor diz assim: Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiu as vestes dele, deitando sorte sobre elas. Amém? A crucificação de Jesus somente ocorreu por causa do nosso pecado. Se não fosse por nossos pecados, Jesus não teria que morrer na cruz, não é verdade? Ele nos lembra desse propósito ao perdoar aqueles que o crucificaram, aqueles que cravaram os pregos em seu corpo. Perdoou também aqueles que o julgaram e condenaram injustamente. Ele estava perdoando todo aquele povo que zombaram dele, que o ridicularizava. Se formos ver com os olhos humanos, isso é assombroso, não é verdade? Quem de nós, acredito que nenhum de nós teríamos tal compaixão assim como Jesus Cristo teve. O fato de Jesus ter orado por eles enquanto ele estava ali na cruz é uma das descrições mais poderosas de todos os evangelhos. No entanto, há mais alguém incluído aí na oração do Filho de Deus, porque ele estava pedindo misericórdia. Quem é esse alguém? Ou quem são esses alguém? Esse alguém sou eu. Esse alguém é você que está me escutando, que está vendo esse vídeo. Jesus orou e pediu misericórdia ao nosso Pai pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Aleluia, obrigado, Pai. Nós estamos entre os lhes de Pai, perdoa-lhes. Nenhum de nós escapa da responsabilidade que o nosso pecado teve e tem na morte de Jesus. Então a primeira palavra de Jesus é a palavra de perdão. Nós precisamos do perdão de nosso Pai. A segunda palavra de Jesus na cruz é a palavra de salvação. Lucas 23, do versículo 39 ao 43, a palavra do Senhor diz assim: Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este mal nenhum fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. O livro de Lucas, em sua narrativa, realça a preocupação de Jesus para com os considerados inferiores. O Evangelho começa enfatizando a posição humilde do Filho de Deus, nascido em um estábulo, em uma manjedoura, como um berço.
Na descrição de Lucas a respeito do ministério do Salvador, vemos Jesus consistentemente preocupado com os pecadores, com os desprezados, com os impuros, os ninguéms da sociedade, não é verdade? No Evangelho de Lucas, o mestre identifica claramente sua missão como buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Embora estivesse agonizando na cruz e podia deixar de atender a qualquer um, ele se preocupou em assegurar um pecador ao seu lado ali, de que teria sim salvação, e o Cordeiro de Deus, aleluia, Pai, ofereceu ao homem a vida eterna. Você percebeu como e ainda é importante para Jesus alcançar os perdidos? Foi o que o levou para a cruz, de modo que na sua morte ele pudesse salvar a humanidade da autodestruição, da autoadoração e do pecado, e com a sua ressurreição livrar-nos da morte. Aleluia, Pai. A terceira palavra na cruz é a palavra de amor. João 19, versículo 26 ao 27, a palavra do Senhor diz assim: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. A terceira vez que Jesus falou da cruz foi com a sua mãe e o seu discípulo mais chegado, João. Talvez a compreensão mais comum dessa passagem seja de que, mesmo morrendo de dor na cruz, Jesus, preocupado com a sua mãe, demonstrou o seu amor. Enquanto Maria estava ali em pé, buscando confortar e consolar o filho, mesmo quando a vida escapava dele, o Messias procurou garantir que sua mãe seria cuidada depois que ele estivesse partido. A palavra de Jesus nos ensina que nossa missão também é cuidar daqueles que Jesus se importa, como se fossem da nossa família. Temos que expressar o nosso maior amor para aqueles que Jesus salvou e resgatou. Jesus valorizava a família e nos mostra que temos irmãos, pais e mães da fé. A quarta palavra é a palavra de angústia emocional. Mateus 27, versículo 46, a palavra do Senhor diz assim: cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus tinha os nossos sentimentos, ele sentia as mesmas dores, as nossas necessidades físicas e sabia da grande aflição que havia de passar. Angustiou-se muito, mas não temeu, nem recuou. Antes buscou conforto naquele que tem poder para todas as coisas. O sofrimento é intenso, muita crueldade, algo terrível, estando Cristo dependurado ali com uma coroa de espinho cravado na cabeça dele. Havia mais de 3 horas naquela cruz, sendo humilhado, escarnecido, açoitado. Levava sobre si todas as nossas dores e angústias. O pecado do mundo inteiro pesava sobre ele. Em dado momento, chamou o Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, apesar de ser filho de Deus, passou por tudo que um ser humano passa, e do pior para ser o nosso Salvador. Aleluia. Para que não duvidássemos de quanto ele participou fisicamente, emocionalmente e de todas as formas em nosso estado físico e mental, temos dele aqui a palavra de angústia emocional. A quinta palavra de sofrimento físico. João 19,
28, a palavra do Senhor diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Jesus teve sede, mas ao invés de água, deram-lhe vinagre. Também para nós, Jesus vive a dizer: tenho sede. Tenho sede de homens e mulheres, adultos e jovens que caminhem comigo, que não tenha medo de correr riscos, que não se apegue a denominações, a títulos e aos bens transitórios desse mundo, que estejam dispostos a levar a boa nova a todas as criaturas. Sim, o nosso Mestre continua a nos dizer: tenho sede de ver pessoas libertas das enfermidades e dos demônios. Tenho sede de pessoas que não aceitem os padrões desse mundo para as suas vidas, porém vivam de acordo com os princípios do reino. Tenho sede de ver a minha igreja restaurada no amor, na palavra e gerando vida. Saciem, pois, essa minha sede, e a minha redenção pela cruz estará plenamente realizada. A quinta palavra de sofrimento físico nos lembra que ele sofreu sim e sentiu as mesmas carências físicas que nós sentimos. A sexta palavra, palavra de vitória. Aleluia. João 19, versículo 29 a 30, a palavra do Senhor diz assim: estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de isopo uma esponja ensopada de vinagre e lhes chegaram a boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. O que está consumado? Os tipos sacrificiais foram consumados. As profecias de seus sofrimentos foram cumpridas. A obra dada a ele pelo Pai foi perfeitamente realizada. Um fundamento certo foi posto, no qual um Deus justo pôde perdoar o mais vil transgressor da lei que jogou as armas de sua guerra contra ele. Cristo já realizou tudo o que era necessário para que o Espírito Santo viesse e operasse nos corações do seu povo, convencendo-lhes de sua rebelião, destruindo sua inimizade contra Deus e produzindo neles um coração amoroso e obediente. Ele nos lembra com esta palavra vitoriosa de que a sua missão foi cumprida, ele aguentou até o fim, está consumado. Agora temos a palavra de vitória. Glória a Deus. A sétima e última palavra, a palavra de fé. Lucas 23, 46, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. No momento em que Cristo rendeu o seu espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Estávamos libertos da lei, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Poder enfrentar esse momento com paz e convicção é um sinal de grande fé. Jesus sinalizou o tamanho da sua convicção no Pai ao terminar a sua vida com a palavra de fé. Que essas palavras de Jesus e o seu significado estejam sempre lembrados por todos nós que depositam a sua fé em Jesus, o nosso Senhor Salvador. Apesar da nossa angústia emocional ou sofrimento físico, podemos encontrar conforto, esperança e convicção nas palavras de Jesus de perdão, de salvação, de amor
de vitória e de fé. Amém? Glória a Deus. Deus os abençoe. Até o próximo momento. A luz na palavra.